Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, sexto ano, nós vamos fazer uma revisão sobre os povos da Mesopotâmia, que é o conteúdo que nós estávamos estudando. A nossa habilidade ainda é compreender as principais características dos povos mesopotâmicos. Nessa aula, então, nós vamos revisar alguns pontos importantes sobre povos da Mesopotâmia, que tinha sido estudado anteriormente. Esse conteúdo, lembrando, está a partir da página 24 do livro didático de vocês. Sobre a Mesopotâmia, região estabelecida, do crescente fértil. A Mesopotâmia é um termo que significa entre rios, porque ela se situava, se localizava geograficamente entre os rios Tigres e Eufrates, portanto, entre esses dois rios. Quais que são as origens do povoamento da Mesopotâmia? Bom, assim como o rio Nilo foi para o Egito, os rios Tigre e Eufrates são muito importantes para a Mesopotâmia. E esses dois rios é que vão possibilitar a ocupação humana na Mesopotâmia, que vai começar aí por volta do ano 4000 antes de Cristo. Mas é importante a gente destacar que a região mesopotâmica ela era de fácil acesso. E por ela ser de fácil acesso, vai ter o lado bom, da facilidade de acesso, mas também o lado ruim, que é o que vai facilitar as invasões, as guerras entre os povos, a ascensão e declínio de vários reinos nesse período que nós vamos ver, que tinha um reino e depois ele entra em declínio, outro reino toma conta, então essas invasões e guerras vão ser muito comuns na história da Mesopotâmia. Então a gente chama essa história de tumultuada, É uma história que é muito tumultuada, porque também essas guerras vão acontecer também por uma desigualdade que havia na região, desigualdade de recursos naturais. Por exemplo, no sul nós vamos ter terras mais férteis, e planícies, enquanto no norte nós vamos ter terras muito áridas e montanhosas. Então, vão haver guerras para disputas, de melhores regiões. Aqui eu coloquei para vocês novamente um mapa em que mostra toda a região da Mesopotâmia e, no caso, onde se localizavam aproximadamente aí os grandes impérios, O Império Sumério, marcado em vermelho, o Império Acádio, marcado em verde escuro, o Império Assírio em amarelo e o Império Babilônico em verde claro. Agora vamos falar um pouco desses povos da Mesopotâmia. Iniciamos com os Sumérios. Esse conteúdo está a partir da página 25 do livro didático de vocês. Os Sumérios, eles foram um dos primeiros povos a ocupar a região da Mesopotâmia. É importante destacar sobre os Sumérios que eles fundaram as primeiras cidades, então, da região, que foram Eridu, Ur, Nippur e Uruk, Cada uma dessas cidades, elas tinham uma organização independente, ou seja, eram cidades-estado. Cada uma delas tinha os seus próprios governantes e leis. Nós também, os historiadores acreditam que os sumérios construíram os primeiros canais de irrigação da Mesopotâmia. A criação da escrita, como nós também vimos anteriormente, que teria acontecido aí entre 4000 a 3000 a.C. aproximadamente, foi outra grande conquista dos sumérios. Então, os sumérios, são muito importantes por serem os primeiros povos a ocupar a Mesopotâmia, fundaram as primeiras cidades-estado, construíram os primeiros canais de irrigação e um grande destaque deles foi a criação da escrita. Também é importante destacar os acádios, que vão dominar os sumérios, Então, os acádios, por volta de 2200 a.C., vão dominar os sumérios. Eles eram um povo semita que vinha da região central da Mesopotâmia. Um líder que a gente pode destacar muito importante dos acádios é o Sargão I,
né, ou antigo, ele vai comandar um exército muito eficiente e ele vai ser, o Sargão vai ser o líder responsável pela união das partes sul e central da Mesopotâmia. Ele vai unir a região sul e central. Contudo, por volta do ano de 2180 a.C., nós vamos ter outros povos, diferentes povos, vindos do deserto sírio-árabe, que vão invadir a região e vão ser décadas aí de vários conflitos. Após todos esses conflitos, os amoritas é que vão conquistar militarmente a região. Então, os amoritas conquistam a região. O conteúdo dos amoritas está a partir da página 26 do livro de vocês, pessoal. Sobre os amoritas. Os amoritas, então, vão se estabelecer na região de Acade, e esses povos amoritas vão fazer da cidade da Babilônia, eles vão tornar a Babilônia a grande capital do novo império da Mesopotâmia, né? Novo império mesopotâmico. O apogeu, ou seja, o grande auge, né, desse império, ele vai ocorrer durante o governo de Hammurabi, que vai ser responsável pela criação do primeiro conjunto de leis escritas da humanidade que nós estudamos, que ficou conhecido como Código de Hammurabi, que é também o código que vai ter a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, que nós estudamos. Como vocês podem perceber, são muitas batalhas nessa região, muitas guerras, e um povo vai dominando o outro. E sobre o reino da Babilônia, também tem grande destaque aí entre os povos mesopotâmicos. Por volta do ano de 1900 a.C., ocorre a fundação da cidade da Babilônia, que se torna capital, né, como nós vimos, do primeiro império babilônico. O rei babilônico mais conhecido foi o Hammurabi, e o Hammurabi, outro destaque dele também, é que ele vai conquistar e unificar quase toda a Mesopotâmia. Durante o governo dele, Hammurabi vai reunir várias leis que estavam em vigor na época e vai criar o código de leis que eu falei para vocês, que é o Código de Hammurabi. Mas, depois da morte do Hammurabi, muitas revoltas populares vão acontecer na Babilônia, vão enfraquecer e dividir o império. E, de novo, nós vamos ter invasões externas, né? Que vão recomeçar essa questão de guerras e reconquista da região. Agora, falar um pouquinho sobre os caldeus, pessoal. Os caldeus, eles vão aí, após a queda do Império Assírio, eles vão dominar a cidade da Babilônia. E, desse modo, eles eram um povo que havia ocupado o sul da Mesopotâmia, né, anteriormente numa luta já contra os assírios, e agora eles é que vão tomar conta, vão dominar a Babilônia. O monarca muito famoso dos caldeus é o Nabopolassar, que ele vai fundar o segundo império babilônico, né? E vai tornar os caldeus conhecidos como povos neobabilônicos. Então, nós temos o primeiro império da Babilônia, o reino da Babilônia, e ele vai fundar o segundo império babilônico. Mas, após a morte do Nabopolassar, o sucessor dele, o Nabucodonosor II, e o segundo império da Babilônia, que ele havia fundado, vai ser dominado por Ciro, que é o rei dos persas. Então, o Ciro, rei dos persas, vai ser responsável pela destruição do último grande reino da Mesopotâmia, que era esse segundo império babilônico. Aqui eu coloquei para vocês uma representação de construções da Mesopotâmia. E como proposta de atividade dessa aula, pessoal, eu vou pedir que vocês realizem exercícios, atividades de revisão de conteúdos, né? Que seriam os exercícios número 1, número 3, número 4, número 5, número 7 e número 8. Os que não estão marcados aqui não precisa fazer, tá? Esses exercícios estão nas páginas 40 e 41 do livro didático de vocês, lembrando que é o livro 2. Nós vamos fazer a correção desses exercícios de revisão no nosso próximo momento ao vivo de História. Bons estudos, sexto ano, até a nossa próxima aula.